Existem vários renderizadores de arquitetura por aí, e mais do que renderizadores, existem poucas opiniões para dizer para você qual é o melhor. Mas assim, comparando de verdade, objetivamente, qual é o melhor renderizador para arquitetura? No vídeo de hoje eu quero fazer uma comparação entre os renderizadores de arquitetura mais populares do mercado e demonstrar para você qual deles é o melhor. E assim, eu sei que tem gente que vai comparar o seu renderizador obscuro com seu software tirado da Deep Web. Ok, tem muito mais programas de computador e renderizador do que eu vou citar aqui nesse vídeo. Mas para deixar as coisas mais fáceis e mais resumidas, eu vou utilizar os mais populares na época que esse vídeo foi gravado. Vamos começar falando então sobre a parte que machuca. Vamos falar de preço. É impossível falar de preço de renderizador e preço de software 3D no geral sem falar do famigerado Blender. O Cyclus, renderizador interno do Blender, é um renderizador poderosíssimo e ele é 100% gratuito porque, como ele está dentro do Blender, ele também está sob a licença GNU GPL do Blender em si. Essa licença garante que o Blender vai ser gratuito para sempre. Mas sabe quem é de graça também? A Unreal. Sim, Unreal Engine é 100% de graça para você, porque você só precisa pagar pela Unreal se você criar um jogo com ela. Então assim, se você é da arquitetura, a possibilidade de você criar um jogo, comercializar esse jogo e ter um faturamento em dólar que supere aquilo que foi estipulado pela Epic Games, a possibilidade é pequena, né? Então para todos os efeitos, Unreal é 100% de graça. Ainda de graça nós temos o D5 Render, ou o D5, mas ninguém no Brasil fala D5, eu sei. Então o D5 Render, ele é de graça também. Ele tem uma licença chamada Community Edition, onde você usa o software completamente, inteiro. Ele está lá à tua disposição. Ele só não tem a biblioteca disponibilizada pela D5, ou melhor, pelo D5. Mas o custo pelas duas licenças que eles liberam é de, respectivamente, R$ 1.965,60 por ano, ou a licença de estúdio, que custa R$ 3.865,68 por ano. Depois do D5, nós temos o Twinmotion. Ele também é um software da Epic Games e ele também tem uma licença gratuita. O Twinmotion terá uma licença padrão de R$ 1.597 por ano e ele também está incluído na Unreal Subscription, que custa R$ 6.682 por ano. Logo atrás dele vem o Enscape, e o Enscape tem um preço bem legal, na verdade. O Enscape vai apresentar duas licenças. Uma delas vai custar R$ 3.072,89 e a outra vai custar R$ 5.235,05 por ano, tá? Divida esse valor por 12. Falando agora do Corona Render, ele tem uma licença de estudante de pouco mais de R$500 e uma licença standard de R$ 2.790, além da sua licença premium máxima, que é um pouco mais robusta, que custa R$ 3.638 no total. O V-Ray, que para nossos interesses aqui funciona com 3ds Max e com SketchUp, o seu preço no site da Chaos Group é de R$ 813,54 pela versão de estudante, R$ 2.810,81 pela versão padrão e R$ 3.924,65 pela versão Premium, a mais robusta que eles oferecem. E o Lumion, que também é muito popular entre a galera da arquitetura, tem duas versões. Sua primeira licença custa R$ 4.464,28 por ano e sua licença Pro custa R$ 8.934,28 por ano. Aqui está o gráfico, você consegue ver a relação de preços, organizado do mais barato para o mais caro, e como vários deles têm opções gratuitas, os preços estão aí para você dar uma olhada. Agora que a gente já falou sobre precificação, vamos falar sobre a curva de aprendizagem de cada um desses softwares. Entretanto, eu acho a curva de aprendizagem uma das piores métricas que você pode utilizar para querer ou não aprender um software, tá bom? Isso porque geralmente quando a galera fala de curva de aprendizagem, a galera tá focando apenas no primeiro de 5 estágios de uma curva de aprendizagem. E esses estágios são o aprendizado inicial lento, o aumento de proficiência inicial, o platô, o segundo pico de proeficiência e a proeficiência completa, ou overlearning. A primeira fase é o que a galera sempre foca, que é quanto tempo você vai ficar no aprendizado inicial lento. Entretanto, depois que você sai dessa fase, não importa qual programa você usa, você vai subir na mesma direção que qualquer outra pessoa aprendendo qualquer outra coisa. Então o tempo que você demora para aprender alguma coisa só importa no começo. Depois disso, importa que esse programa te dê o máximo de funcionalidades possíveis para que você, uma pessoa já familiarizada com aquele software, possa extrair o máximo possível dele. E se ele não tiver o máximo possível para extrair, você estará pagando um preço meio caro,
por ter aprendido algo simples, mais rápido, mas que ele coloca o teto do que você pode fazer com ele muito baixo. Por outro lado, vai ter programas que você vai demorar mais para aprender, mas o seu teto de possibilidades é muito maior. Mas a própria ideia do tempo também depende, porque eu não sei qual é a sua realidade. Então talvez você não tenha tempo para aprender uma coisa por, sei lá, 2 meses. Assim como você pode não ter tempo para treinar 10 funcionários por 2 meses em uma ferramenta mais complexa. O programa de renderização mais fácil de aprender é sem dúvida o Enscape. Ele é simples, é intuitivo, o que facilita muito a vida de quem trabalha com arquitetura no dia a dia. Como ele é rápido de aprender e fácil de manipular, ele também permite que modificações e alterações possam ser feitas o tempo todo. Então ele se adequa muito bem a um workflow de projeto. Depois dele temos o D5 Render, que é um pouquinho mais difícil de aprender porque ele tem mais ferramentas, e logo em seguida o Twinmotion. Dado que ele é um software da Epic Games, ele também tem bastante coisa a oferecer e fica ali quase empatado com o D5. O Lumion também é bem tranquilo, ele pode ser um pouco chato de navegar, mas ele é bem fácil de aprender também. Entrando nos softwares mais complexos, nós temos o Cyclos com o Blender, que ele é muito mais fácil de aprender do que os seus concorrentes, tá? Isso porque o Blender é um software que já há muito tempo vem evoluindo bastante na usabilidade, na interface de usuário e na experiência de usuário. Isso faz com que a sua curva de aprendizado, que deveria ser muito mais esticada, se torne muito mais tênue. Mesmo o Blender, onde o Cyclo está inserido, sendo um software complexo. Depois do Blender, nós temos o Corona Render, que ele funciona basicamente como o Cyclos do Blender, só que ele funciona no 3ds Max. Então a sua dificuldade e usabilidade são basicamente a mesma, com a única diferença de que o Blender como software é muito mais intuitivo e simples, e como o Corona funciona no 3ds Max, que é um software bem menos amigável em comparação com o Blender, e isso torna a curva de aprendizado dele um pouco mais puxada. Depois no Corona nós temos o V-Ray para SketchUp e para 3ds Max, cuja complexidade é basicamente a mesma, dados que é o mesmo renderizador. Só que a galera da arquitetura que utilizava o V-Ray fala que ele não é tão direto ao assunto como o Corona Render ou como o Cyclos do Blender, tá? O V-Ray exige que você seja um pouquinho mais técnico e manje um pouco mais de ferramentas de renderização para você conseguir tirar um resultado realmente acima da média. E para fechar, nós temos a Unreal, e a Unreal é, sem dúvidas, a mais difícil. Não só porque ela é uma plataforma que foi feita para jogos, mas também porque ela tem tantas opções misturadas que não são relacionadas à arquitetura em seus menus, que é difícil você navegar nos menus da Unreal procurando a opção que você quer, que é relacionada ao seu campo de trabalho. E você pode ver agora que eu estou dividindo essa lista de softwares em duas, sendo que de um lado você tem os softwares que eu recomendaria para você fazer alterações constantes e testar iterações em seus projetos, ou seja, software para o dia a dia de projeto. E do outro lado, eu tenho aqui os softwares que eu recomendo para a renderização de arquitetura, para a visualização de alta qualidade. Exatamente porque esses softwares vão ser mais complexos, mas eles vão te dar mais ferramentas para que quando você passe pela sua curva de aprendizado completa, no momento que você chegar no overlearning, você vai ter ferramentas tão poderosas que o céu para você vai ser o limite. E você poderá criar praticamente qualquer coisa que você imaginar no software que você está usando. E falando disso agora, a gente levanta a bola para as funcionalidades avançadas, tá? Quando você passa pelas 5 fases do aprendizado, o aprendizado lento, a proeficiência inicial, o platô, o aprendizado rápido e o overlearning, no momento que você chega nas 2 últimas fases, você começa a desenvolver coisas que você não encontraria em tutoriais na internet. Exatamente porque tudo que você aprendeu começa a se misturar na sua cabeça e você começa a criar soluções que não existiam antes. Se você não tiver uma ferramenta robusta com funcionalidades avançadas, no momento que você chegar no overlearning, você não vai ter muito o que fazer, você não poderá ir muito além da imaginação. E é por isso que as funcionalidades avançadas são importantes, tá? Então esses softwares aqui da primeira categoria, que são o Lumion, o Enscape, o Twinmotion e o D5 Render, todos eles, assim como a lista de softwares mais avançados, têm o workflow PBR padrão, que é o workflow para a criação de materiais fotorrealistas. Entretanto, esses primeiros, eles não terão funcionalidades avançadas que te permitam ir além do que o software proporciona. Por outro lado, Unreal Engine, Blender, Corona e V-Ray permitirão que você vá muito além do básico, tá? Por exemplo, e esse é um exemplo simples, uma coisa que às vezes eu faço é misturar 2 normal maps para criar um material diferenciado, com mais variação. Vários dos softwares citados aqui não permitem que eu misture 2 normal maps
mesmo material. É uma coisa relativamente simples, mas eles não permitem, ou seja, eu não posso ir além, eu preciso ficar limitado ao que o software oferece. Se funcionalidades avançadas forem uma questão para você, então vale a pena você dar uma olhada no V-Ray, no Corona, na Unreal Engine ou no Cycles do Blender. Então assim, falando de biblioteca, vamos falar logo sobre Corona, V-Ray e Enscape, dado que esses 3 programas pertencem à Chaos Group. Graças a isso, esses 3 programas têm acesso à Chaos Library, tá? Que é a Chaos Cosmos. Tem ali pouco mais de 6.200 assets nessa biblioteca, tá bom? E o que já é muita coisa para começar, principalmente se você está trabalhando com arquitetura. Isso é uma coisa que já vem inclusa em algumas assinaturas desses softwares, tá? Então verifica ali o que você está comprando se você for mexer com isso. A Unreal tem o Mega Scans, que, bom, Mega Scans, a qualidade é incrível. O Twinmotion tem acesso ao Mega Scans e alguns blocos além do Mega Scans dentro dele, o que também é uma vantagem interessante. D5 Render tem a sua própria biblioteca interna, que continua crescendo sempre, eles vão criando ali a biblioteca deles. O Lumion nem se fala, desde sempre que ele tem uma biblioteca enorme disponível pra galera que trabalha com arquitetura. E o Blender, que é gratuito e tudo mais, que tem o Cycles e etc e tal. Como é que tá a biblioteca dele? Bom, não tá. O Blender não tem uma biblioteca integrada, ele tem uma biblioteca third party conhecida como Blender Kit, e essa biblioteca ela tem basicamente 30.000 assets ali à disposição. Lembrando que, saindo do renderizador e entrando no modelador, o Blender e o 3ds Max, eles podem sim aceitar assets do Quixel Mega Scans. Então isso foge um pouco do escopo do renderizador, mas é só para avisar para você que você pode ter acesso a essa biblioteca gratuita sensacional da Quixel. Tanto o Blender quanto o 3ds Max tem um plugin que importa isso automaticamente. E a próxima questão para falar é uma questão importante, vamos falar sobre Render Elements. Todos os softwares aqui dessa lista, eles têm Render Elements, então você pode renderizar e você pode ter o canal só da reflexão, você pode ter um canal só com o sofá, tem Material ID, tem a bagaceira toda. O único que não tem Render Elements até hoje, data de gravação desse vídeo, é o Twinmotion. Enfim, a questão é que ele não tem, e todos os outros têm. E para poder entregar agora um resultado final para vocês, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar algumas renderizações aqui agora para vocês visualizarem. Essas aqui são renderizações feitas no Cycles dentro do Blender. Essas aqui são renderizações feitas com Corona Render. E aqui, em seguida, eu tô mostrando para você renderizações feitas com o V-Ray para 3ds Max e também V-Ray com SketchUp. E assim, a gente não pode deixar de falar de renderizações feitas com o Unreal Engine. Essas aqui são feitas no D5 Render. E essa daqui é uma renderização criada com o Lumion. E essas aqui são renderizações criadas no Enscape. Ok, e agora que você tem todas essas informações, vem a pergunta. Qual é o melhor software para renderização? Baseado em todos esses dados, o melhor software para renderização é... todos eles. Exatamente, todos eles, porque todos eles fazem o que você precisa que eles façam. Eles renderizam. A questão é que não depende do software. Depende apenas de uma pessoa, de você. Se você trabalha todos os dias com um projeto e você precisa fazer alterações constantes, talvez 3ds Max com Corona, ou V-Ray, ou o próprio Blender não seja ideal para você. Isso porque você vai querer fazer alterações o tempo todo e esses softwares talvez não sejam muito receptivos às alterações de projeto que você quer fazer para testar e ver como tá ficando, que é parte natural do processo de criar arquitetura. Por outro lado, você pode ser um artista 3D focado explicitamente na visualização de arquitetura. Então você quer qualidade, você quer flexibilidade, você quer a possibilidade de misturar 2 normal maps e criar um efeito que em qualquer outro software mais simples seria impossível. Então se você for esse profissional, talvez seja melhor escolher um V-Ray, um Corona ou o próprio Cycles do Blender. O custo, a ferramenta, o tempo de aprendizado, tudo isso varia não do software, varia por sua causa. Se você for um profissional independente, talvez você não tenha tempo para aprender por 2 ou 3 meses. Ou talvez você seja dono ou dona de um escritório de arquitetura e você não tem tempo para deixar 4 estagiários aprendendo Unreal o mês inteiro. E o que eu espero com esse vídeo é que você tenha recebido informações necessárias para você tomar a tua decisão da forma mais não enviesada possível. Eu sou a pessoa mais enviesada do mundo para falar sobre o Blender. E hoje
Hoje os meus alunos, assim como eu, fazem coisas além da imaginação com o Blender. Muita gente da indústria nem acreditava que o Blender era capaz de tamanho poder, até os meus alunos chegarem chutando a porta junto comigo. Então assim, o que eu pude fazer aqui foi tirar o meu viés e te apresentar informações claras. Se você tem vontade de aprender o Blender porque você sente que ele se encaixa na sua realidade, tanto de projeto quanto de visualização arquitetônica, o link tá aqui na descrição e você pode saber um pouquinho mais, tá bom? É só clicar lá. Mas faz o seguinte, conta pra mim, qual é o combo de programas que você usa? Qual programa que você modela e renderiza? Comenta aqui embaixo e me diz também por que você usa esses programas. E mais importante, se gostou desse vídeo, se inscreve.